Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Polícia do Rio diz que a deputada federal Flor de Lis é uma das investigadas na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Em São Paulo, a justiça bloqueia a conta bancária do homem apontado como assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. O presidente Donald Trump diz que desistiu em cima da hora de atacar o Irã. O esforço de pesquisadores brasileiros para descobrir tratamentos para uma doença cercada de mistérios. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Na Copa América, a seleção recebe a visita de Neymar. O técnico Tite se prepara para o confronto com um antigo aliado. E no Mundial Feminino na França, o Brasil vai enfrentar as donas da casa. Agora, no Jornal Nacional. A Polícia do Rio afirmou que todas as pessoas que estavam na casa na hora do assassinato do pastor Anderson do Carmo estão sendo investigadas. Isso inclui a mulher dele, a deputada federal Flor de Lis, do PSD. Uma confissão e muitas dúvidas ainda. Provavelmente a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Pode ser econômica, pode ser de gestão patrimonial ou de recursos, pode ser política, pode ser interpessoal. Flávio dos Santos, enteado do pastor Anderson do Carmo, admitiu ter matado o padrasto com 6 tiros. Mas a polícia diz que esse é só o começo para entender essa história. Assumiu ter atirado, mas a confissão por si só não vai definir e ainda há que se esclarecer como foi essa execução. Porque a narrativa não define. Motivação, por exemplo, não está definida. A polícia quer saber se Flávio foi o único a atirar. E se o outro irmão, Lucas dos Santos, realmente só ajudou na compra da arma. Os investigadores dizem que há muitas contradições nos depoimentos dos dois. E estranham o fato de a família ainda não ter entregado os celulares de Flávio e do pastor. O pastor Anderson de Souza era casado com a deputada federal Flor de Lis, do PSD. Os dois têm 55 filhos, entre biológicos e adotivos. Anderson de Souza foi assassinado na madrugada de domingo, logo depois de chegar em casa. A deputada Flor de Lis contou que o marido voltou para buscar algo no carro e que, nesse momento, ela ouviu os tiros. Os investigadores já sabem que a arma usada por Flávio para matar o padrasto foi comprada 2 dias antes do crime. A polícia trabalha com a possibilidade de o pastor ter sido atingido primeiro pelas costas. O Jornal Nacional apurou que todos que estavam na casa, inclusive a deputada Flor de Lis, estão sendo investigados. Todos que estavam na cena do crime, perto da cena do crime, que conviviam com a vítima de alguma forma, mesmo que não morassem na casa, estão dentro da investigação. Ontem mostramos que o depoimento de um filho do pastor e da deputada Flor de Lis aumentou as suspeitas de que este pode ter sido um crime em família. O filho afirma que, além de Flávio e de Lucas, o irmão que comprou a arma, ele suspeita do envolvimento da mãe e de outras 3 irmãs. Hoje, tivemos acesso a novos trechos do que ele disse. O filho conta que, em abril, Flávio pediu para ele guardar um documento de um carro dentro de um cofre no quarto de Flávio. Lá, viu um saco com munição de pistola, a arma usada no crime. Diz ainda que Flávio e Anderson não tinham uma boa relação, mas que ultimamente estavam mais próximos. Na terça-feira, antes desse depoimento se tornar público, a deputada falou sobre o caso para o portal de notícias Pleno News. Flor de Lis negou que houvesse algum tipo de desavença na família e que o marido não abusava dos filhos, como estava ouvindo nos últimos dias. Também disse que não desconfiava de traição do marido e que eles estavam bem. Confirmou que ouviu apenas 6 tiros, mas ao contrário do que mostrou a perícia, ela diz que o corpo do pastor tinha 12 perfurações e não 30. A delegada mantém a informação de 30 perfurações, mas diz que ainda não pode afirmar
quantos tiros foram disparados. São 30 perfurações que podem ser de entrada, saída, reentrada em outro local do corpo e saída de novo. Então é o mesmo tiro que entra e sai, né? Então isso não significa que são 30 tiros, são 15 tiros. Até agora, 20 pessoas prestaram depoimento à polícia. A assessoria da deputada Flor de Lis disse que ela foi intimada para depor na condição de testemunha e não como investigada. Em São Paulo, a Justiça bloqueou a única conta bancária de Paulo Cupertino Matias, apontado como assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. A polícia acredita que isso torne mais difícil a fuga. Paulo Cupertino está desaparecido há quase 2 semanas, quando, segundo a polícia, matou a tiros Rafael Miguel e os pais. Os policiais também investigam se Paulo está tendo a ajuda de outras pessoas. Ele é considerado foragido porque no dia 11 de junho, 2 dias após o crime, a Justiça decretou a prisão temporária de Cupertino. No Pará, 30 detentos vão ser transferidos para 3 presídios federais em outros estados. Autoridades da área de segurança pública dizem que descobriram um plano de fuga em massa da cadeia. Uma mega operação começou de madrugada. O complexo penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, região metropolitana de Belém, é de segurança máxima. 30 presos passaram por uma revista rigorosa antes da transferência. O comboio teve escolta de um helicóptero e de 20 carros da Polícia Militar. Os detentos são apontados como chefes de 2 organizações criminosas que ordenam assaltos a banco e execuções de policiais militares no Pará. O grupo teria mandado matar 11 PMs do ano passado para cá. Representantes da segurança pública informaram que essa medida foi tomada porque o grupo vinha planejando uma fuga em massa da cadeia. Segundo as investigações, os criminosos também programavam uma série de ataques a presídios e locais públicos aqui no Pará. Este plano incluía uma virada de cadeia, ou seja, um motim generalizado em todas as nossas unidades prisionais. O complexo de Americano recebeu reforço e foram feitas simulações de combate a rebeliões. Na semana passada, os presos trocaram tiros com a polícia. Os criminosos também atacaram a cadeia do lado de fora para tentar libertar os detentos. Segundo a polícia, ninguém fugiu. Esta semana, um túnel de quase 30 metros de comprimento foi descoberto no presídio durante as revistas. A polícia acredita que cerca de 400 detentos se preparavam para escapar. Um avião da FAB deve decolar ainda hoje, levando os detentos para 3 presídios federais. Com a retirada das principais lideranças, seguramente nós passamos efetivamente a reagir e principalmente a ação preventiva desestabiliza com que estas facções possam imaginar ser possível avançar com a criminalidade dentro e fora dos presídios. Funcionários e pacientes do Hospital Federal do Andaraí, no Rio, levaram um susto ontem. Parte do teto do CTI desabou bem perto do leito de um paciente. Funcionários contaram que os vazamentos são comuns e que a situação é precária na unidade. No início do mês, a Defensoria Pública da União fez uma vistoria no hospital e encontrou pessoas internadas nos corredores, emergência superlotada e apenas um médico de plantão. Na semana passada, a Justiça destinou 80 milhões de reais da União para solucionar o problema da superlotação e contratar médicos e enfermeiros. A direção do Hospital Federal do Andaraí afirmou que o vazamento foi consertado e que o atendimento na unidade é normal. Um incêndio atingiu uma ponte na zona oeste de São Paulo. O fogo começou de madrugada. As chamas tomaram conta de 40 barracos de madeira embaixo da ponte do Jaguaré. Ninguém se feriu, mas cerca de 100 pessoas estão desabrigadas. A ponte deve ficar interditada até que sejam realizados estudos de avaliação da estrutura. Uma pista local da Marginal Pinheiros também está bloqueada. As causas do incêndio ainda são investigadas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. O anúncio veio numa cerimônia informada em cima da hora pelo Palácio do Planalto. O atual subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que é advogado e major da reserva da PM do Distrito Federal, vai substituir o general Floriano Peixoto Neto. Floriano vai para a presidência dos Correios. Jair Bolsonaro disse que a privatização da empresa não depende do governo. Depende da legislação, passa pelo parlamento.
caso essa proposta seja levada adiante. Então não temos prazo. Há uma intenção sim, está no radar essa questão, mas no momento o trabalho do general Flávio Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era, um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós. Floriano Peixoto Neto também evitou avançar sobre o assunto. Continuar fortalecendo o desenvolvimento da empresa. Melhorar indicadores de referência, de eficiência, e essa questão ela vai ser levada oportunamente à decisão do presidente Bolsonaro. Esta é a terceira troca de ministros na Secretaria-Geral da Presidência e a quarta no primeiro escalão em quase 6 meses de governo. Alguns ministros, quando aceitaram vir trabalhar comigo, eu tinha posições tocante a armamento, tocante a valores familiares, no tocante à religiosidade, à questão do Mercosul, entre tantos outros. E alguns poucos, não se adequaram a isso, mesmo sabendo quem eu era. A gente não pode abrir mão disso. Nós temos um norte e o povo acreditou em mim. Jair Bolsonaro também falou sobre articulação política do governo. O presidente disse que o modelo adotado por ele, em que a Casa Civil acumulava a função de negociar com o Congresso, foi um erro. E que, embora o ministro Onyx Lorenzoni não esteja mais à frente dessa articulação com os parlamentares, está fortalecido no cargo. Quando nós montamos aqui, no primeiro momento, isso aqui, inexperiência nossa, tivemos algumas mudanças nas funções de cada um que não deu certo. Então, em grande parte, retornamos o que era feito em governo anterior. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, opinou hoje contra o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular a ação penal do caso do Triplex, por conta da atuação do ex-juiz Sérgio Moro. A retomada do julgamento do caso está marcada para a próxima terça, dia 25, e por isso Raquel Dodge voltou a se manifestar. Segundo ela, é preciso confirmar a autenticidade dos diálogos, além do fato de que o material foi obtido por meio ilegal. É que o material publicado pelo site The Intercept Brasil, a que se refere a petição feita pela defesa do paciente, ainda não foi apresentado às autoridades públicas para que sua integridade seja aferida. Diante disso, a sua autenticidade não foi analisada e muito menos confirmada, disse Dodge. Tampouco foi devidamente aferido se as referidas mensagens foram corrompidas, adulteradas ou se procedem em sua inteireza dos citados interlocutores, afirma. Segundo ela, estas circunstâncias jurídicas têm elevado grau de incerteza neste momento processual, que impede seu uso com evidência a corroborar a alegação de suspeição. Raquel Dodge afirmou que o vazamento de conversas de procuradores e outras autoridades representa grave e criminoso atentado contra o Estado e suas instituições, que está sob a devida apuração pelos órgãos competentes. A defesa do ex-presidente Lula, em nota, disse que, ao contrário do que foi afirmado pela Procuradora-Geral da República, o habeas corpus impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal não está amparado nas reportagens do The Intercept. Segundo os advogados de Lula, o habeas corpus é anterior às reportagens, baseado na autorização para monitoramento do principal ramal do Escritório dos Advogados, da condução coercitiva do ex-presidente, da atuação fora das atribuições do juiz Moro para impedir o cumprimento de ordem de soltura de Lula, na divulgação de atos processuais sob sigilo e ainda na aceitação do cargo de ministro de Estado do atual presidente da República. Ainda na nota, a defesa diz que fez apenas registro nos autos das reportagens publicadas pelo The Intercept, cujo conteúdo é público e notório e que, nessa condição, independe de qualquer demonstração segundo o Código de Processo Penal. A defesa conclui que os graves fatos que antecederam as reportagens já são mais do que suficientes para evidenciar que o ex-presidente não teve julgamento justo, imparcial e independente e pede liberdade plena para Lula.
No último dia 13, a defesa do ex-presidente Lula apresentou as mensagens publicadas pelo The Intercept para afirmar que as informações são mais um elemento da parcialidade de Moro em relação ao petista. As mensagens foram apresentadas ao tribunal dentro de habeas corpus, no qual a defesa de Lula pede a liberdade com base na suspeição do ex-juiz. Conforme a petição de 2 páginas, o conteúdo é público e notório e revela a conjuntura e minúcias das circunstâncias históricas em que ocorreram os fatos comprovados nestes autos. Para a defesa, as conversas mostram situações incompatíveis com a magistratura. A Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba divulgou nota para repudiar a publicação ontem de novos diálogos atribuídos a seus procuradores. Nos diálogos que foram noticiados no Jornal Nacional de ontem, Deltan Dallagnol teria enviado a seu colega Carlos Fernando Santos Lima uma mensagem recebida por ele de Sérgio Moro, em que o então juiz elogia o trabalho de uma procuradora, mas diz que ela não vai bem em audiências e sugere treinamento. O diálogo teria ocorrido no dia 13 de março de 2017. Deltan escreveu: "Vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2, e fazer uma reunião sobre a estratégia de inquirição, sem mencionar ela." Carlos Fernando respondeu: "Por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, não podemos deixar acontecer." Ainda segundo os supostos diálogos, Deltan pede a Carlos Fernando que apague a mensagem, e o procurador segue a recomendação. O Intercept ressaltou numa rede social o fato de que, depois das mensagens, a procuradora não esteve presente no primeiro depoimento do ex-presidente Lula ao então juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá. Segundo o Intercept, esse novo trecho mostraria que o então juiz Sérgio Moro comandou a Força-Tarefa da Lava Jato em violação das regras éticas. Ontem mesmo, o ministro da Justiça disse em nota que não reconhece a autenticidade da mensagem, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso que hackeou telefones de autoridades, e que, mesmo se autêntica, nada tem de ilícita ou antiética. Acrescenta que o texto atribuído a ele fala por si, não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora, que continuou participando de audiências nos processos e atuando na Operação Lava Jato. Hoje, a Força Tarefa repudiou o que chamou de notícia falsa sobre troca de procuradores em audiência, no caso Triplex. A nota afirma que a procuradora mencionada nos supostos diálogos do dia 13 de março de 2017 participou daquela audiência em que o acusado era Antônio Palocci e de todas as audiências subsequentes do caso, nos dias 14 de março, 15 de março, 21 de março e 22 de março de 2017. A nota elogia a procuradora e diz que a sua atuação firme, técnica e dedicada contribuiu para a condenação, naquele caso, de 13 réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. A nota diz que a procuradora segue responsável por diversas investigações e ações criminais, incluindo participação em audiências. A nota afirma que não houve mudança na sistemática de acompanhamento de ações penais por membros da Força Tarefa. E diz que a primeira audiência do ex-presidente Lula foi acompanhada pelos procuradores Júlio Noronha e Roberson Pozobon, os mesmos que estiveram presentes nas principais medidas investigatórias do caso, em 4 de março de 2016 e em 14 de setembro de 2016, e em 16 das 18 audiências do caso. A nota conclui afirmando que foi usado material cuja autenticidade não foi confirmada, reforçando, segundo o MP, o aparente intuito de criar notícias às custas de publicações que distorcem supostas conversas entre autoridades. A seguir, o presidente dos Estados Unidos diz que esteve muito perto de atacar o Irã. E o esforço de cientistas brasileiros para descobrir tratamentos para uma doença devastadora. Tem gente que a gente reconhece no riso. Um som que vem depois do sorriso, que a gente chama de gaitada. Tem gente que a gente encontra na vaia. Não importa onde se esconda, nem mesmo uma reza braba. Tem gente que tem balanço no pé, que vai do baião, chachado, ao forró, arrasta-pé. Tem gente por aí que é invocada, cabra da peste, cabeça chata, cearense com orgulho, cearense de alma.
Eita, que tá na época de se jogar nas festas de São João. Então vem com a gente entrar nesse clima gostoso, com direito à quadrilha junina Babatu. E muita música com a Loba, uma das atrações do São João do Ceará. A Rocheta, tô nem vendo. Só presta atenção que amanhã o Se Liga entra meio-dia, logo depois do É de Casa. Cai nessa festança com a gente, se liga! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que ordenou um ataque contra o Irã, mas que desistiu em cima da hora. O bombardeio seria uma retaliação contra o abate de um drone americano. Faltava meia hora quando Donald Trump mudou de ideia. Nessa entrevista à rede de TV americana NBC, ele disse que, antes de dar o último sinal verde para um ataque a alvos no Irã, perguntou quantas pessoas morreriam. E que um general respondeu, cerca de 150. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eles derrubaram um drone não tripulado, contou o presidente. Eu não achei que seria proporcional. Os Estados Unidos chegaram a avisar o Irã do ataque, segundo a agência de notícia Reuters. Junto com o alerta, o presidente Donald Trump teria mandado uma mensagem dizendo que não queria guerra, que queria conversar. A resposta do Irã teria sido que qualquer ataque teria consequências internacionais. Ontem, o Irã abateu um drone americano alegando que ele tinha invadido o espaço aéreo do país. Hoje, o governo iraniano disse que avisou aos Estados Unidos 10 minutos antes e que decidiu não alvejar um outro avião militar americano que estava junto do drone para poupar os tripulantes que estariam a bordo. Os americanos argumentam que o drone voava em águas internacionais. Semana passada, 2 navios que carregavam petróleo foram atacados na mesma região. Os Estados Unidos culpam o Irã, que nega. A tensão entre os dois países começou a aumentar depois que Donald Trump resolveu se retirar do acordo que colocava limites no programa nuclear iraniano. Ele foi assinado pelo ex-presidente Barack Obama, pela China, pela Rússia e por países europeus. O Irã, que estava cumprindo os termos do acordo, quer continuar exportando petróleo. Mas os Estados Unidos impuseram sanções para sufocar essa exportação. Em contrapartida, o Irã passou a estocar mais urânio enriquecido e, em breve, vai ultrapassar o estabelecido no acordo. O presidente francês Emmanuel Macron disse que está empenhado em evitar uma escalada da tensão no Oriente Médio. A primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que está preocupada e conta com uma saída diplomática. O porta-voz do governo russo disse que a situação é muito tensa e pediu cautela. Enquanto isso, companhias aéreas do mundo todo desviaram a rota dos seus aviões para não passar pelo que hoje é a maior zona de turbulência do mundo. O responsável pela Ásia do Ministério do Exterior da Grã-Bretanha foi suspenso do cargo depois de impedir de forma violenta uma manifestação. A agressão ocorreu depois de integrantes do Greenpeace interromperem um discurso durante um jantar de gala em Londres. Mark Field se levantou da mesa e arrastou a ativista Janet Barker para fora do salão. O governo britânico abriu uma investigação. Field pediu desculpas e disse que agiu de forma instintiva porque achou que a manifestante pudesse estar armada. Manifestantes voltaram a protestar em Hong Kong. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao parlamento e à sede da polícia local. O protesto, dessa vez pacífico, exigiu a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam. O fim dos debates sobre uma lei que permitiria extradições para a China continental e a libertação de detidos durante outras manifestações. Essa foi a 4ª em 2 semanas. Hong Kong retornou ao domínio chinês em 1997, mas a região mantém administração própria. Os manifestantes temem o aumento do controle do governo da China no território. Na Escócia, pesquisadores estão usando focas numa pesquisa sobre linguagem. Cientistas conseguiram ensinar 3 focas a imitar sons humanos e a reproduzir parte de músicas simples. O objetivo da pesquisa é compreender melhor como se desenvolveu a linguagem humana e como se dá a aprendizagem vocal.
Os pesquisadores acreditam que as focas também podem ajudar em estudos sobre distúrbios da fala. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica. A ELA, como essa doença degenerativa é conhecida, atinge milhares de pessoas pelo mundo. E pesquisadores brasileiros fazem parte de um esforço internacional para chegar a um tratamento. A cadeira de rodas veio há pouco tempo. Adilson praticava esportes, trabalhava pelo Brasil inteiro, até que em 2014, com 38 anos, sentiu os primeiros sintomas da ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Fraqueza nos braços, pernas, na voz, cãibras. Não trabalha mais e precisa se acostumar com as limitações cada vez maiores. Você não conseguir correr, você não conseguir andar, você não conseguir pegar um peso, a sua vida muda drasticamente. Você perde o chão, cara. Você literalmente perde o chão. Como qualquer doença degenerativa, os sinais vão surgindo com o passar do tempo. A ELA atinge os neurônios motores, espalhados pelo corpo, responsáveis por receber as ordens do cérebro e conduzi-las aos músculos. Ainda sem explicação, esses neurônios começam a se desligar, limitando dia a dia o movimento do paciente. Em todo o mundo são 200 mil doentes. No Brasil, 12 mil. A esclerose lateral amiotrófica é conhecida desde o século XIX, mas ainda é cercada de mistérios. Por exemplo, os remédios que surgiram até hoje têm pouquíssima eficácia. Isso pode mudar com uma pesquisa internacional que está sendo feita neste momento. E cientistas brasileiros participam desse esforço. Neste laboratório da Universidade de São Paulo estão guardadas amostras de material genético de 37 pessoas com a doença. A meta é analisar 100 pacientes aqui. Em 18 países, será um total de 15 mil participantes. Os pesquisadores vão mapear os genes e mutações dos portadores da doença e compará-los aos de pessoas saudáveis. O Instituto Paulo Gontijo, responsável pela pesquisa aqui no Brasil, espera identificar assim a origem genética da esclerose. A partir desse conhecimento, partiríamos então para uma tentativa de quais são os medicamentos ou quais são os compostos ou as formas de atuar que permitiriam parar a progressão da doença ou até mesmo tentar reverter o seu efeito. O físico britânico Stephen Hawking, morto em março do ano passado, tinha esclerose lateral. Viveu até os 76 anos e escreveu uma extensa obra usando uma tecnologia que já está disponível. Esse engenheiro adapta em computadores pessoais um equipamento que permite manter a comunicação com os olhos. Já existem aplicativos acessíveis que permitem à pessoa fixar o olhar na tela para representar letras, pedidos, sentimentos. Nós trabalhamos em conjunto com a área terapêutica em todo o Brasil e ajudou muitas famílias, inclusive pessoas voltaram a trabalhar com o uso da tecnologia. Enquanto a cura não chega, é esse tipo de avanço que dá esperança a Adilson. Existe qualidade de vida pós-diagnóstico, desde que ele tenha informação e ele tenha principalmente apoio da família. Isso conta muito. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta e renovou o recorde de pontos. Investidores ficaram otimistas com a sinalização do Banco Central brasileiro de que os juros podem começar a cair. O dólar comercial fechou no menor patamar em 3 meses, valendo R$ 3,82. Vamos falar sobre a previsão do tempo com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. O inverno já começou. Como é que estão as temperaturas agora à noite? Boa noite para você, Ana Luísa, para o Heraldo e para todos. Pois é, o inverno começou hoje à tarde. Ontem eu falei que ia ser mais quente que o normal, né? Mas é claro que a gente vai ter dias frios, noites também. A noite de hoje está fria aqui em São Paulo, agora fazendo 17 graus, em Curitiba 14, em Porto Alegre 18. Mas por causa do vento, a sensação é até de menos e a temperatura ainda vai cair mais. De manhã, a geada que eu falei ontem, que poderia acontecer hoje, se formou. Olha só, em Erechim, no Rio Grande do Sul, o gelo cobriu as plantas e em São Joaquim, Santa Catarina, varreu o chão.
chegou a fazer 2 graus negativos na Serra Catarinense. Amanhã, nevoeiros podem atingir os aeroportos de Foz do Iguaçu e Porto Alegre e uma névoa que é mais fraca está prevista aqui para os aeroportos de São Paulo. O sábado começa frio em Belo Horizonte, com mínima de 13 graus, mas à tarde calor de 25 graus. Em Goiânia, uma diferença maior ainda, de 16 graus entre a mínima e a máxima. E em Rio Branco, as temperaturas partem dos 19 graus, mas alcançam os 34 graus à tarde, Ana. Uma diferença e tanto, Eliana. E como é que ficam as temperaturas nas outras capitais? Olha, frio de manhã, calor à tarde, porque o sol garante o aquecimento durante o dia, né? Mas também deixa o tempo bem seco em grande parte do país, aqui onde o nosso mapa está amarelo. A chuva continua isolada nas áreas em verde, pegando aqui a faixa norte do Brasil, também o litoral do Nordeste. Amanhã pode pegar também o extremo sul do país, mesmo assim, pouca chuva. As pancadas têm risco de serem um pouco mais fortes em Belém, Macapá, Boa Vista, também em Salvador, em Manaus, menos. Já Cuiabá, Campo Grande, passando também por Palmas, Teresina, Brasília, terão uma tarde aí com umidade do ar baixa entre 25% e 35%, enquanto o ideal são 60%. Para quem está aqui, as dicas são, olha, beber bastante água, pôr soro fisiológico no nariz e umidificar o ambiente. No Rio, em Curitiba e em Porto Alegre, as temperaturas voltam a subir, apesar do amanhecer ainda frio para muita gente. E aqui em São Paulo, mínima de 13 graus. Mais à tarde, no Jogo do Brasil contra o Peru, pela Copa América, né, na Arena Corinthians, temperatura bem agradável, na casa dos 24 graus e sem previsão de chuva, Ana. Tá certo, para todo mundo poder aproveitar o jogo. Obrigada, Eliana. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. No primeiro dia de inverno no Brasil, o Globo Repórter mostra como é a vida num dos países mais frios do mundo, a Noruega. Os noruegueses nos revelam o que significa viver abaixo de zero. Montanhas de neve nas ruas, nos telhados, até nos aeroportos. Mas ninguém fica dentro de casa por causa disso. Passeios no fim de semana, almoços ao ar livre, praia, mergulhos. A repórter Glória Maria experimenta a sensação de entrar nessa água gelada e dormir num hotel feito de gelo a 4 graus negativos. E o grande espetáculo de luz do inverno, a aurora boreal. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, um raio-x da França, próxima adversária da seleção feminina na Copa do Mundo. E o reencontro de antigos parceiros, agora rivais na Copa América. A vingança dos Mateus falhou por pouco. Não foi um assalto. Foi atentado. Atentado? O Rael trabalha aqui pra mim tem pouco tempo. Por que ele ia cometer um atentado contra mim? Ele é um Mateus. E agora a guerra entre as famílias vai deixar a Mateu e Maria da Paz em lados opostos. Vai lá proteger o seu sobrinho, vai. Fala pra ele atirar de novo. Eu salvei a Maria da Paz, hoje ele salvou de novo. Você tá esperando pra ver se da próxima vez dá certo? Chega. Por favor, não confusão. Você é o Mateus. E seu sobrinho é o último dos Mateus. Ele veio até aqui pra liquidar a Maria. Oh, meu Deus. Eu queria acabar com ele agora mesmo, com você também. Tenta que eu sou o suficiente pra dar conta de você. Daqui a pouco, a dona do pedaço. Fórmula 1 2019. Oferecimento Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. Santander, Ela. Crédito com juros menores para empreendedoras. NET. Filmes, séries e esportes em qualquer tela nonal. Novo Renault Kwid Outsider. Deixa o impossível para trás. TIM 5G. O futuro está chegando. Em Itaipava, a cerveja 100% verão. A Federação Internacional de Automobilismo manteve a punição que tirou a vitória de Sebastian Vettel do Grande Prêmio do Canadá.
É dia de treinos para o GP da França, mas o assunto aqui ainda é a última corrida. No Canadá, Sebastian Vettel liderava a prova quando errou a curva, passou pela grama e voltou apertando o Hamilton contra o muro. Os comissários acharam que a manobra foi perigosa e puniram o piloto da Ferrari. Com isso, a vitória saiu das mãos de Vettel e caiu no colo de Hamilton. Vettel e a Ferrari apelaram da decisão. Hoje, a Federação Internacional de Automobilismo convocou uma audiência para revisar a punição. O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, chegou dizendo que tinha evidências reveladoras para mudar a decisão. Os comissários de prova do Canadá também compareceram. Um deles, Emmanuel Pirro, diz ter recebido ameaças de morte de torcedores da Ferrari. Ele não quis comentar a decisão de punir Vettel. A Federação Internacional de Automobilismo demorou mais do que o normal para se pronunciar. E quase 2 horas depois do fim da reunião, publicou um documento dizendo basicamente que as provas apresentadas pela Ferrari não eram suficientes para que mudassem de opinião. E mantiveram a punição a Sebastian Vettel e o resultado oficial do Grande Prêmio do Canadá. O ex-piloto Johnny Herbert disse que a decisão é ridícula. Visivelmente abatido, Vettel ironizou. Fazer o quê? Me aposentar, talvez? Depois ofereceu outra alternativa. Que tal queimar o livro de regras da Fórmula 1? No esporte que busca sempre quebrar recordes, talvez haja limites demais. Brasil e Peru disputam amanhã a liderança do Grupo A da Copa América. O jogo vai colocar frente a frente 2 heróis da torcida corintiana. Nas muitas histórias de sucesso do Tite, um certo atacante tem lugar especial. 2012, Mundial de Clubes. Paulo Guerreiro foi lá no alto para marcar o gol do título contra o Chelsea. Olha o gol! 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 Essa foi a maior conquista de Tite e de Guerreiro, mas não a única, da parceria que rendeu 3 títulos para o Corinthians. Mas para o peruano, as boas lembranças terminam em 2015. Foi quando ele se transferiu para o Flamengo e deixou muito torcedor alvinegro na bronca. Não por acaso, o público na arena foi o recorde até então no primeiro reencontro entre eles. E o Corinthians de Tite, que seria campeão brasileiro naquele ano, venceu por 1-0. Paulo Guerreiro foi mal e vaiado a cada toque na bola. O segundo confronto entre eles foi pelas seleções. Em 2016, o Brasil foi até Lima enfrentar um embalado Peru pelas eliminatórias para a Copa da Rússia. Gabriel Jesus e Renato Augusto garantiram a vitória brasileira. Tite 2, Guerreiro 0. E se pudesse escolher, o técnico nem gostaria de um terceiro duelo. A gente acaba tendo um laço de amizade e de respeito muito grande. Todos esses atletas, inclusive o Guerreiro, eu não gostaria de enfrentá-los. Não é do meu gosto. Não gostaria. É tanta intimidade que o atacante da seleção peruana resolveu mandar um recado para o ex-comandante. Na verdade, ele fez um pedido, quase um apelo. Eles não mandaram um cara para me seguir o tempo todo, né? Pô, professor, faça o seu jogo normal, não bote um cara aí para jogar atrás. Eu já sei que ele vai fazer, mas nada, professor, um grande abraço para você e muita sorte. A Globo transmite o jogo entre Brasil e Peru amanhã às 4 da tarde no horário de Brasília. A seleção pode ter mudanças no time titular. A boa nova estava ali, no pé esquerdo de Arthur, que já não dói, está liberado para o jogo de amanhã. Não é o caso de Fernandinho, que torceu o joelho direito e está fora do jogo. A seleção pode ter novidades no ataque. Everton e Gabriel Jesus, que têm entrado bem nos últimos jogos, têm boas chances de serem titulares. Mas pela primeira vez nesta Copa América, o técnico Tite não deu nenhuma pista clara da escalação para dificultar a estratégia dos peruanos. Esta é, aliás, a seleção mais fechada de todos os tempos. Hoje, por exemplo, só os 15 minutos de aquecimento puderam ser filmados. E ontem, o treino foi inteiramente fechado à imprensa. A experiência de comandar o Brasil pela primeira vez num torneio em casa não tem sido confortável para Tite. O time foi vaiado pela torcida nos 2 primeiros jogos, em São Paulo e Salvador. Quando o resultado não vem e não cria e não atende às expectativas, ela é frustrante, sim.
E claro que nós sentimos. Antes de cada treino, antes de cada saída do hotel para o estádio, há sempre um contato com os torcedores, que, claro, não podem passar aqui pela barreira determinada pela segurança. Mas hoje teve um torcedor que entrou. Não foi esse aqui, não. Mas é quem você está pensando. Neymar, que se machucou e foi cortado, visitou a seleção no hotel. Cumprimentou cada um dos jogadores, deu um longo abraço em Tite, que no treino se agachou algumas vezes para pegar algo no chão e guardar no bolso. Neste caso, nenhum mistério. É toque, que tem sujeira ali na coisa, eu sei. Na verdade, é uma sujeira que eu boto no bolso para depois botar no lixo. O campo ele conhece como poucos. Desde os tempos de Corinthians, gosta da casa e de casa limpa. São várias as opções de mudanças no ataque da seleção. Confesso que gostaria muito de ver Everton começando o jogo com David Neres e Gabriel Jesus. E até, quem sabe, uma chance para Paquetá. Mas não vejo o Tite com esse ímpeto de mudanças. Uma coisa é certa, jogue quem jogar, e isso será sempre uma decisão exclusiva do técnico. O Brasil tem obrigação de vitória amanhã. Vamos deixar a matemática de lado. Não podemos ficar contando pontos e gols para saber se a seleção vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar em um grupo com Bolívia, Venezuela e Peru e jogando em casa. Tem que ser primeiro e começar a recuperar a condição de protagonista, pelo menos aqui na América do Sul. A seleção feminina joga contra a França neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Finalmente, o próximo destino. Depois de 2 dias sem saber para onde iria, a seleção brasileira chegou a Le Havre, um patrimônio da humanidade, que carrega o Brasil em sua história. Le Havre foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E ao passar por um processo de reconstrução, a cidade ganhou curvas bem brasileiras. O vulcão no centro moderno é obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Como é bom ter uma lembrança de casa diante do que se tem pela frente. Sendo bem direta, uma pedreira. As anfitriãs da Copa do Mundo estão entre as favoritas ao título, nada à toa. Nos últimos anos houve um forte investimento da França nas categorias de base e também na criação de uma competitiva Liga Nacional. Vem do Lyon, 6 vezes campeão da Champions League, a base da seleção. A meia Amandine Henry e a zagueira Renat ficaram entre as 10 melhores do mundo na última premiação da FIFA, vencida pela Marta. A seleção francesa é um time bem agressivo e eles pensam em ir e atacar e fazer gol, né? Tem um individual muito bom e uma equipe muito boa, então a gente não está focado em uma só jogadora no time todo. Desde março do ano passado, esta seleção só perdeu um jogo e venceu os outros 16. Na primeira fase deste Mundial, saiu invicta e com apenas um gol sofrido. Detalhe, foi contra. Jogadora do Bordeaux, a zagueira Kathleen conhece o esquema delas. Mas quando um jornalista estrangeiro pergunta, vocês têm medo? Why should I? Por que estaria com medo? Acredito que o Brasil tem um grande time. O Brasil tem nome também. Estaremos preparadas. E para enfrentar um estádio lotado. Tem sido assim em todas as partidas em que as francesas estiveram em campo. Domingo, são esperadas 20 mil pessoas. Na França, hoje, 21 de junho, no dia mais longo do ano, solstício de verão, acontece a Festa Anual da Música, uma das maiores celebrações do país. Em Le Havre, moradores se reúnem em torno do vulcão de Niemeyer. O encontro entre a batida do som e os contornos da arquitetura. Uma linda festa, mas que seja a única festa francesa deste fim de semana. O Jornal da Globo é depois da série Assédio. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento